Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, sem conjecturas, embustes, especulações. Aqui tem exegese e apenas uma exegese racional do Apocalipse. E hoje eu irei falar novamente a respeito da ressurreição dos mortos, porque São Paulo viveu um dilema sobre esse assunto. E eu vou explicar o porquê, tá? Eu já estou numa série de vídeos explicando a respeito do reino milenar, a ressurreição dos mortos, e calhou hoje de falar sobre a ressurreição dos mortos e o dilema aqui que São Paulo viveu. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser aí, ter aquele compromisso mensal com o canal, tem a opção aqui do QR Code com o Pix do canal, mire o celular, faça uma doação e seja feliz, tá bom? Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página lá no Facebook também, As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem o meu novo blog, gente. O meu novo blog, o endereço é horadomacabeus.com. Porém, o nome mudou, tá? Instituto Preterista Católico Padre Luiz de Alcazar, tá? Uma homenagem que eu estou fazendo a esse padre jesuíta, que ele que trouxe essa visão aí preterista, para a humanidade. Lógico que ele se utilizou ali dos escritos da patrística, mas ele que formulou toda a ideia preterista e ele combateu exatamente o protestantismo, ali no início ali do protestantismo, porque o protestantismo pregava que o Papa era a besta do Apocalipse, e não foram os futuristas, tá? Na época já existia a visão futurista, mas não foram os futuristas que combateram o protestantismo, essa visão esquizofrênica de que o Papa era o anticristo. Foi exatamente o livro desse padre jesuíta que combateu essa visão na época, tá? Por isso é uma homenagem a esse padre que deu início a essa visão que, a meu ver, é a mais correta. Tem também o Twitter é C Macabeus, e o Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Hoje eu irei falar novamente a respeito da ressurreição dos mortos, porque São Paulo viveu um verdadeiro dilema a respeito disso. Infelizmente, algumas pessoas pregavam algo a respeito da ressurreição dos mortos que contrariava a visão cristã, tá? E eu vou explicar exatamente mostrando nas escrituras, todo esse dilema e o porquê São Paulo viveu esse dilema. Deixa eu pegar e pular a cena, tá? Aqui está o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Essa carta todo mundo conhece, eu já li várias vezes esse texto, mas é muito importante entender o porquê São Paulo estava enviando essa carta para a comunidade de Tessalônica e qual era o motivo, o objetivo da carta, tá? Vamos começar a leitura. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Então a intenção aqui, pelo menos, desse texto era falar a respeito dos mortos. E aí ele diz assim, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Quem são esses outros homens? Aqui está a chave do porquê ele escreveu essa carta. É uma carta de consolação para uma comunidade que estava passando por um momento difícil, tá? Fome, enfim, miséria. E não tinha mais esperança na ressurreição, no paraíso, não tinha mais esperança de nada. E por que acabou essa esperança? Preste atenção que ele fala, como os outros homens que não têm esperança. A gente vai descobrir quem são esses homens, tá? E São Paulo ele continua dizendo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram.
Eis o que vos declaramos. Conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. Quando for dado sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Presta atenção como ele dá um ênfase aqui na ressurreição dos mortos, gente. Tudo isso aqui foi por causa da ressurreição dos mortos, tá? E ele vai dizer assim: depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre, nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui era uma carta de consolação para aquela comunidade que estava passando por um momento difícil e realmente não tinha mais esperança, porque algumas pessoas passaram ali e retiraram a esperança na ressurreição dos mortos, na vida eterna e também a esperança do paraíso. Imagina para uma pessoa naquela ocasião, naquele momento, sem esperança nenhuma na ressurreição dos mortos, passando por uma miséria, e várias dificuldades. Tá? Eu vou morrer na miséria e não tem recompensa nenhuma mais para mim. São Paulo vem novamente mostrando para essas pessoas a realidade e a doutrina cristã. Por que existia esse dilema? Por que essas pessoas aí perderam a esperança? Tá? E aqui está o motivo do porquê eu não sou adepto da escatologia consumada, tá, gente? Eu sou preterista, mas eu não sou adepto da escatologia consumada que prega que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Aqui está o motivo. Então, o que diz respeito à grande tribulação já aconteceu lá no primeiro século, não vai acontecer de novo. Estamos no reino milenar. Agora, o que tem depois do reino milenar, que é simplesmente a ressurreição dos mortos e a aniquilação, e quando eu falo aniquilação, gente, não é deixar de existir, tá? É ser jogado no lago de fogo. E a aniquilação de Satanás, isso vai acontecer ainda, não aconteceu. Mas na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 17 e 18, São Paulo ele vai dizer assim, olha: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Estes se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou. Agora pensa num sujeito desse aqui, pregando este absurdo, e São Paulo entra ali numa discussão contra essa visão de que a ressurreição já se realizou. São Paulo se coloca contra essa visão, por isso eu não posso ser adepto da escatologia consumada. Se São Paulo se colocou contra a ressurreição, dizendo que a ressurreição não aconteceu, e ele não se coloca contra a doutrina da ressurreição dos mortos, e sim contra essa visão de que a ressurreição já aconteceu, é porque realmente a escatologia consumada não é coerente, tá? E quem pregava isso, gente? São Paulo diz aqui: estão pervertendo a fé a alguns. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, tá? Então, esses dois aqui, junto com Alexandre, ele vai citar em outra carta o Alexandre, que era o ferreiro também, se eu não estou enganado, tá? Eles pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. E pensa numa comunidade como a comunidade de Tessalônica, onde passava ali por uma miséria, fome, enfim. E ainda passa um sujeito desse falando: a ressurreição já aconteceu, você ficou aqui. Você entendeu a situação, o dilema que São Paulo viveu com essas pragas aqui, esse aqui é a prefiguração do protestantismo, é a tipologia protestante, pregando coisas aí que são contrárias à visão cristã.
E aí passa um sujeito desse, né, numa comunidade como Tessalônica, passando por um momento difícil, fala assim, ó, a ressurreição já aconteceu, você ficou. Esse aqui é o inferno, você está vivendo o inferno, vai viver isso aqui o resto da tua eternidade, entendeu? Pô, aí São Paulo teve que escrever uma carta à comunidade de Tessalônica explicando exatamente que essa doutrina de que a ressurreição já aconteceu não existe. Isso vai acontecer no juízo final, tá? Por outro lado, ó, tem esse aqui, né? Tem, né? Tem esses hereges aqui pregando que a ressurreição já aconteceu. Por outro lado, tinha alguns hereges pregando que não iria existir a ressurreição. E é o que a gente consegue observar na primeira carta de Coríntios, né, aos Coríntios, no capítulo 15, versículos do 12 ao 14, quando São Paulo diz ali, olha, ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum de vós, não há ressurreição dos mortos. Né? Ele faz uma pergunta, ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição dos mortos? Olha o outro dilema de São Paulo aqui, gente. Ele continua, né? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, o cristianismo se sustenta na ressurreição de Cristo, gente. Se não existiu a ressurreição de Cristo e não vai existir a ressurreição dos mortos, não tem cristianismo. Acabou o cristianismo, entendeu? E a pergunta de São Paulo é aqui, olha. Mais uma vez. Né? Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que, né, não há ressurreição dos mortos. Olha o dilema, né? Dois vagabundos pregando, né, abertamente que a ressurreição já aconteceu. E aqui você tem aqui, né, alguns vagabundos também pregando que a ressurreição não vai acontecer. Olha o dilema dessa comunidade aqui, gente. Dá uma olhada nessa comunidade, passando por um momento difícil, de miséria, fome, e ainda, né, tem um vagabundo que passa lá falando assim, ó, ressurreição é besteira, já aconteceu a ressurreição, você ficou. Aí tem o outro vagabundo que passa lá e fala assim, não, peraí, a ressurreição é besteira, não existe isso aí não. É apenas uma ilusão aí, que tem um tal de, né, de São Paulo, São Pedro pregando essa balela aí, entendeu? Olha o dilema de São Paulo, tá? Mas, enfim, né? São Paulo venceu, né? Com certeza São Paulo venceu e dentro de uma visão racional, São Paulo conseguiu explicar, né, mediante uma carta, o que realmente é a ressurreição dos mortos e como ela iria acontecer, tá bom? Essa é a visão racional. São Paulo vem e traz o que é a visão racional. Ele não trouxe especulação. Ele não trouxe especulação nenhuma. Ele trouxe o que é real, tá? E aqui está o porquê eu não acredito na escatologia consumada, mais uma vez. Por quê? Né? A escatologia consumada afirma isso daqui, a mesma coisa que Himeneu, né, Himeneu e Fileto afirmavam, que a ressurreição já aconteceu. E realmente São Paulo se colocou contra essa visão de que a ressurreição já tinha acontecido, tá bom? Mas veja como era difícil, né, na época dos apóstolos, o dilema ali, né? E sem esse mundo da informática que nós temos hoje, não tinha um Google ali para ficar, né, fazendo pesquisa. Aí tinha um vagabundo pregando, ó, a ressurreição não existe não, isso é coisa loucura de São Paulo. Aí tinha o outro vagabundo falando, não, já aconteceu a ressurreição, aconteceu e você ficou. Já, você tá perdido, aqui é o inferno, né? E São Paulo tendo que resolver todos esses problemas, né? Então, minha gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta o sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, ajude os canais católicos, o meu canal, o canal do Robson, o canal da Laila, o canal do Sic et Non, do nosso amigo Mateus, Universo Católico, Pro Veritate, ajude os canais católicos, é muito importante, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.